Eu sou o Vlad Oliver. Bom, quem viu en passant as várias referências que eu coloquei aqui sabe que eu fiz uma referência a um prédio existente aqui em São Paulo, que é o Tribunal de Contas, ok? Que ele é um exemplo de brutalismo. Brutalismo é um tipo de arquitetura. E esse tipo de arquitetura, ele é muito característico. Gostaram do grito, né? Ele é muito característico do material aqui do Blade Runner, como vocês poderão ver. Okay? Isso aqui é um exemplo típico do brutalismo, ou seja, essas estruturas gigantescas, né? Aquela pirâmide invertida é bastante uma demonstração disso. Okay? Onde é que estamos? Estamos aqui. Bom, então, a gente ainda está falando sobre proportions e eu queria fazer um teste aqui. Eu fiz um teste inicial que uma das cenas finais, eu nem vou salvá-la, mas vocês verão a minha ideia aqui. Vou dar um New General Don't Save para vocês entenderem o sufoco. Bom, eu estou aqui com o meu Women Azora. O Women Azora, eu vim aqui, deixa eu ver, Open. Eu estou trazendo esta menina aqui. Esta aqui é a Tracy, antes de eu finalizá-la ou customizá-la com aquelas pijaminhas, etc, etc. Ela vai fazer parte disso aqui, ok? Então, o que eu queria fazer a princípio, vamos primeiro desligar o rig e deixar ela só apenas com a condição aqui. Talvez as condições de luz aqui eu também não precisasse, ela só me atrapalhasse. Eu tirasse a luz e colocasse a câmera. A câmera me interessa, se você quer saber. Esta câmera está com 36 milímetros e ela vai ter que ter agora 1920 por 800. Vocês devem lembrar que esse é o formato com a qual nós passaremos a trabalhar a partir de agora. Muito bem. Eu inclusive faria o seguinte, Ctrl Alt 0 aqui, puff, para ter a câmera mais ou menos na posição que eu queria. Okay? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos falar de proportions. Eu sei que a princípio vai ser muito esquisito o que eu vou fazer, mas vamos tentar fazer para a gente começar, ok? Eu vou dar um Shift A, Mesh Plane. Esse plano aqui, eu queria que ele tivesse ponto 9 e que ele fosse girado, a rotation em X de 90, ok? Isso aqui vai dar esse plano nessa condição aqui. Muito bem. Vou fazer o seguinte, eu quero movê-lo em Y, movê-lo em Z, GZ, ok? Muito bem. O que eu preciso numericamente falando? Que isso aqui seja menos 0,45 e isso aqui seja 0,45. Por quê? Porque eu quero o ponto zero aqui junto, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho essas dimensões aproximadas, eu só queria que ela tivesse esse ponto 9, porque vocês devem lembrar o seguinte, vamos na rigagem da nossa amiguinha. Vejam, isso aqui vai atrapalhar a gente com toda certeza, podem acreditar que atrapalhará. Nós vamos dar um A menos esse aqui, não, Ctrl I, vai. E eu vou ter que dar, veja, ela tá, nem sei o que ela faz aqui, mas vai deixar de fazer scale. Cáspita, isso aqui, né? Scale, que ponto 8. Vocês devem estar lembrados que eu vou precisar de ponto 8, vou precisar que ela seja menorzinha, ok? Isso aqui vai ser muito importante. Se eu me perder nesta brincadeira aqui, nós teríamos problemas. Acreditem, olha quanta maldição temos aqui. Puf, apaga isso aqui, ok? Por isso que eu estou dando, enfim, né? Estou dando menos centímetros aqui. Bom, eu preciso que isso aqui seja maior. Quanto? Não sei. Scale em X, vou dar um Scale X aqui. Acho que isso aqui dá uma sacada bem ampla. Okay? E eu vou aproveitar Y e fazer este acabamento aqui, aproximadamente. Isso aqui deve dar uma sacadona aqui, ok? Uma sacada desses edifícios, né? Por último, puff,
Vamos dar. Se eu não errei, ao dar meu bevel edges, ele vai fazer 45 graus. Ah, isso aqui me interessava, ok? 45 graus, está mais ou menos nesse tamanho. Eu vou vir aqui no Object Mode e vou aplicar um Solidify. Isso aqui eu digo a vocês o seguinte, as ferramentas Solidify ele tem uma coisa que a gente nunca entende, né? Que é o seguinte, veja, se eu passar isso aqui para fora, o offset para 1, se eu passar para 0, ele aumenta no meio, veja, aumenta isso aqui no meio. Se eu passar isso aqui para 1, ele aumenta para fora se eu aumentar positivo, ok? Então eu vou dar um aumento de 0,1 aqui, isso aqui deve dar 10 centímetros, e aqui está a minha mureta, ok? Ela vai estar sobre uma mureta, é isso que vocês precisam saber nessa cena aqui, G, ela estará sobre a mureta, inclusive, ok? E eu preciso estudar as proporções dessa mureta. Outra coisa, nessa mureta aqui, essa mureta vai ser o auge de muitos andares. Então eu vou dar um array. Vejam, esse array countdown tem 2 aqui. Eu vou dar um 0 aqui. E vou dar menos 2.8. Por quê? Porque eu quero que 2.8 é um bom pé direito. Chama pé direito isso aqui, ok? Para quem entende de arquitetura e quem entende de 3ds Max vai entender perfeitamente o que eu estou fazendo. Isso aqui é a sacada de um andar, isso aqui é do andar de baixo. Quanto tem de altura? 2.8 entre um e outro, ok? Acho que isso aqui está de bom tamanho. Muito bem. Quantas? Pelo menos umas 8, né? É aqui, lá vai ela, lá para baixo. Ela está no alto de um prédio, ok? Que prédio é esse? Não tenho a menor ideia, não chamei os prédios ainda, mas eu sei que ela estará nessa posição, ok? E esta posição é a posição final. Bom, muito provavelmente, vejam só, vou dar um 0 aqui, está no lugar errado. Vou vir aqui, vou clicar aqui assim, aqui. Vou dar um Ctrl Alt 0. Agora sim, agora ela está numa posição que me interessa, ok? Talvez não tão grande, etc, mas está mais na minha posição, está mais na posição. Bom, muito provavelmente vai acontecer o seguinte, vocês viram que eu fiz o seguinte, eu trouxe, eu por uma questão de espaço comecei a juntar tudo, ok? Tudo que eu não queria mais, e juntei as horas exatamente no momento errado. Então se eu der um render image, ela vai ficar roxa, muito provavelmente. Por quê? Porque não virão. Já estou vendo o roxo dela aqui. Não virão as texturas que fazem parte dela, ok? Bom, isto vai ser um lento e penoso processo de reconstrução, que eu nem sei se pretendo fazer, mas uma das possibilidades seria simplesmente pegar o material que eu zipei e dizipar, ou pelo menos dizipar a maioria deles. Bom, isso aqui é a cena final, cara. Vocês entenderão, eu não vou dar spoiler antes da hora, mas vocês entenderão o que isso significa, esse save as. Vamos ver, por enquanto eu estou em qualquer lugar. Oh meu Deus, vai pro inferno, você pode ir pro inferno por favor? Desgraça, viu? Eu não sei o que é pior aqui, image save as. Eu não fui para lugar nenhum ainda, trabalho, what, women, não é women, não é women, é Trice Promo, esse rest cena, isso aqui é cena 2, né? Essa aqui é a cena final, eu vou chamar isso aqui por enquanto de final 001. Depois eu vou saber que número é esse. Aos poucos, a gente vai aos poucos, é assim mesmo. Esta é assim que funciona a humanidade. Save as. Eu vou dar um save as aqui, estou no local de novo, porque eu trouxe direto do. Ele não identifica que endereços ele está aqui. Trice Promo. Isso aqui é Trice Cena. Eu vou chamar isso aqui por enquanto de Final 001, ok? Vocês ficarão sabendo que isto é assim, a gente coloca isso aqui lá,
Cadê os meus pigeons? Os pigeons estão aqui porque eu farei alguns pigeons voando e na cena final ela virá aqui. Por enquanto ainda está muito incipiente, ela vai estar nessa final, que ela vai estar nessa condiçãozinha aqui, ok? E aqui ela virá na ceninha final dela, onde está aqui, puff. Alt colchete. Alt colchete significa que puff, aqui está, ok? Bom, vocês saberão no devido tempo qual o que é que eu estou fazendo, por quê, e por que isso aqui vai ter que gerar uma montanha de cenário, porque ela vai estar numa pan, né, num cenário, no alto de um prédio, dos muitos prédios que o Blade Runner ostenta, ok? Então nós vamos começar com uma pesada pesquisa na internet sobre buildings, né? E eu acho que existem alguns kit bashes. Kit bashes são pacotes, ok? A gente aqui na Watt até tem alguns, mas alguns pacotes de arquitetura brutalista para a gente fazer esse tipo de projeto. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.